Afinal, quem são os 144 mil selados? Será que esse é um número literal ou simbólico? Quem pode fazer parte desse grupo? Fica até o final desse vídeo que você vai descobrir. Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui vocês estão no canal Bíblia Revelada e nós estamos em mais um vídeo no Apocalipse #6 e o tema de hoje é os 144 mil selados. Eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. E antes de mais nada, como de costume, já se inscreve aqui no canal, ative o sininho das notificações, deixa muito like, porque isso aqui me ajuda muito. Muitas pessoas aqui não são inscritas no canal e isso o YouTube não recomenda para você, ele entende que você não quer assistir esses vídeos. Então, se você gosta do conteúdo aqui, se inscreve para você receber as notificações de primeira mão. E também vai dar uma passada lá, vai dar uma passada nas redes sociais do canal, @Bíblia Revelada no Twitter, no TikTok, no Instagram e no Kawaii. Então, sem enrolação, roda a vinheta. Bom, hoje nós vamos falar sobre 144 mil selados, como eu já falei. E no capítulo anterior, se você não viu, eu vou deixar aqui nos cards, é a playlist do Apocalipse. E o capítulo anterior também, a gente viu sobre os 7 selos, que está em Apocalipse 6, e também a gente pulou para o 8. E eu falei que tinha um espaço entre o 6 e o 8, que era justamente os 144 mil selados. E a gente vai entender hoje o porquê que Jesus, na visão de João, fez isso, deu essa pausa para poder falar sobre os 144 mil selados. Como eu já falei, a gente viu que deu uma pausa no capítulo 8, e aqui no capítulo 6, não sei se vocês se lembram, se você não viu, mais uma vez, tá aqui linkado nos cards. A gente terminou com a cena no capítulo 6, antes de começar o 7º selo, que é a volta de Jesus, entre o 6º e o 7º selo. Aí tá aqui os 144 mil e em Apocalipse, no capítulo 6, do verso 15 até o 17, diz o seguinte, que é isso que a gente vai começar a usar de base para poder estudar o capítulo 7. Então, os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos e os poderosos, todos, escravos e livres, se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles e quem poderá suportar? Então aqui nesses versículos a gente vê que a gente ainda está naquela visão de João desde o começo do capítulo, que a gente vem falando sobre o capítulo 4, capítulo 5, todos os primeiros. E aqui Jesus meio que dá uma pausa. Não tem como tu dar uma pausa no filme, tá assistindo aquele filme bom, de boa, aí você dá uma pausa no filme, ou o próprio filme faz uma pausa para retroceder e ver o que aconteceu antes. Pronto, é mais ou menos isso que está acontecendo aqui nesse capítulo. Jesus dá uma pausa para explicar quem vão ser aquelas pessoas que vão suportar aquele dia da ira do Cordeiro, ou seja, quando ele voltar. Então, só uma nota de rodapé aqui, se você não sabe, os únicos capítulos da Bíblia que falam sobre os 144 mil, na Bíblia inteira, dos 66 livros, o único é o Apocalipse, só com 2 capítulos, o capítulo 7 e o capítulo 14, que o 14 nem é tudo. Se você quiser dar uma olhada, é muito importante você ler tudo antes de terminar esse vídeo, de assistir esse vídeo. Então, vamos lá partir para o capítulo 7, vamos ler os versículos 1 e 2 por enquanto, que diz o seguinte: depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar e qualquer árvore. Então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Guarda essa frase, o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos a quem havia sido dado o poder para danificar a terra e o mar. Então, quando João olha na visão dele, ele vê que tem 4 anjos segurando os 4 ventos da terra. O que significa isso? Porque a terra não tem pontos, assim, não tem cantos, porque a terra não é quadrada, mas aqui ele se refere a os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Mas mesmo assim ainda tem outro significado. Porque ventos, como é que eles estariam segurando os ventos? Não tem como segurar os ventos, a gente não consegue ver quanto mais segurar, né? Então, aqui você precisa interpretar de uma outra maneira que a própria Bíblia responde, como eu já falei
no primeiro vídeo dessa série do Apocalipse, que tem várias alusões ali, que ele fala de uma coisa, aí depois é outra. Mas enfim, a gente vai entender o que são ventos. E mais um detalhe, esses anjos estavam segurando, só que outro anjo chega para falar para eles não soltarem os ventos, para que antes disso acontecesse, que eles soltassem os ventos, os 144 mil precisavam ser selados. Lembra que eu falei para você gravar a frase, o selo do Deus vivo? Eles precisavam ser selados antes de que isso acontecesse. Então agora sim, vamos entender o que são ventos e vamos usar como texto base Jeremias 4, do 11 até o 13. Então, aqui em Jeremias 4, do 11 até o 13, diz o seguinte: Naquela época será dito a este povo e a Jerusalém: um vento escaldante que vem das dunas do deserto sopra na direção da minha filha, ou seja, de Jerusalém, do meu povo, mas não para peneirar, nem para limpar. É um vento forte demais que vem da minha parte. Agora eu pronunciarei as minhas sentenças contra eles. Vejam, ele avança como as nuvens, os seus carros de guerra são como um furacão, e os seus cavalos são mais velozes do que as águias. Então, o que é que Jeremias está falando aqui? Ele está falando sobre a chegada de Nabucodonosor, que estava vindo invadir Israel, estava vindo invadir Jerusalém, estava vindo invadir Judá com seus exércitos, chegando assim para uma guerra. E é isso justamente que significa a palavra ventos, significa guerras, ou seja, na visão de João, os anjos eles estavam segurando os 4 ventos da terra, eles estavam segurando para não ter uma guerra mundial, para não ter um conflito assim. Ele estava impedindo que os poderes do mal fizessem sua obra de morte até que o povo de Deus fosse selado, até que cada pessoa, cada um dos 144 mil fossem selados na testa ou na mão, eles segurariam os ventos, tá certo? Tá, Hilary, você já falou sobre o que significa ventos, o que estava acontecendo ali naquela visão, mas o que significa selos, que você pediu tanto para prestar atenção? Vamos explicar agora com um texto base lá de Ezequiel 20, o 12, e depois a gente pula para o 20, que diz o seguinte lá em Ezequiel 20, 12. Também lhes dei os meus sábados como um sinal entre nós, para que soubessem que eu, o Senhor, fiz deles um povo santo. Agora indo para o verso 20. Santifiquem os meus sábados para que eles sejam um sinal entre nós. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Então, qual é o selo de Deus? Que sempre foi e sempre será. É o sábado. O sábado tem uma importância muito grande. Eu sei que alguns que estão me assistindo aqui podem achar isso chocante, mas realmente o sábado é um dia muito especial. E alguns falam, vocês guardam o sábado, mas foi estabelecido pelos judeus. ele não foi estabelecido pelos judeus, porque antes mesmo do pecado entrar no mundo, Adão e Eva eles já obedeciam ao sábado, que lá em Gênesis, Deus está falando, ele criou o sábado para a gente descansar, ele santificou e abençoou o dia santo. Vai lá em Gênesis que você vai encontrar, eu vou deixar aqui o texto para você dar uma olhada. Desde lá, só 2 coisas foram estabelecidas antes do pecado no Éden: o casamento e o sábado. Ou seja, o sábado é um sinal de Deus muito importante que mostra é um dia para você se conectar com Deus, para você adorar a Deus e ajudar o teu próximo, para você fazer coisas boas e você não fazer coisas que você faz durante a semana. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo somente sobre o sábado e também uma relação sobre ele com a pandemia, o que pode acontecer, que está acontecendo. Deixem aqui nos comentários se vocês querem, para eu saber, tá certo? Então, como eu já falei, o sábado é um selo, é o selo de Deus. Sempre foi e sempre será. E nas épocas antigas, eu vou fazer uma alusão aqui para você entender. Os selos do passado, eles tinham 3 elementos. Primeiro, o nome do governante, segundo, seu cargo, e o terceiro, a jurisdição ou domínio. E o sábado tem justamente essas 3 coisas escritas na Bíblia, não tem mais nenhuma outra coisa, seja de dízimo e oferta, seja de qualquer outra coisa, não tem, tem só no sábado. Então eu vou explicar para vocês como é que funciona mais ou menos. Então, tem as 3 características, como eu falei. O primeiro, o nome, que é o Senhor teu Deus.
O segundo, título ou função, Criador, pois fez em 6 dias o Senhor, fez o Senhor. E terceiro, o seu território ou jurisdição, o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Esse texto que eu estou me baseando está lá em Êxodo 20, do 8 até o 11, se você quiser dar uma olhada também. Ou seja, o sábado é um dia muito importante mesmo, na Bíblia toda. Jesus guardou, os discípulos guardaram, Paulo guardou, todas as pessoas dos antepassados, Abraão, Isaac, Jacó, qualquer um que você perguntar, todos guardaram o sábado, porque foi o sábado, Deus estabeleceu para que fosse um dia santo, para que fosse um dia de alegria e não para você fazer coisas assim do cotidiano. É um dia consagrado, sagrado para você fazer coisas que agradam a Deus e ajudar o próximo também. Então, resumindo essa parte, o selo do Deus vivo é o sábado, e aquelas pessoas que são seladas são aquelas que são leais à lei de Deus, e não só ao sábado, mas a toda a lei de Deus, porque lá em Tiago 2,20 diz que se você tropeça em um ponto, você é culpado de todos. Ou seja, se eu não guardo o sábado, eu sou culpado de todos do mesmo jeito. Ou se eu faço alguma coisa de respeito aos meus pais, eu sou culpado de todos também. Agora vamos entender quem recebe o selo, como eu já falei também no outro tópico. Nesse daqui, nós vamos usar como texto base Apocalipse 7, o verso 4, que diz o seguinte: então ouvi o número dos que foram selados, 144 mil de todas as tribos de Israel. Ele vai citando aqui as tribos. De Judá, 12 mil, Ruben, Gad, Aser, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Nebulon, José e Benjamim. Então, o selo, além de mostrar que a pessoa pertence a Deus, porque aquele selo é de pertencimento, fala que a pessoa tem o caráter de Deus, entende? Além de mostrar isso, ele protege também as pessoas que recebem esse selo das pragas. Nós vamos estudar elas um pouquinho mais na frente. Então, se você já está gostando desse conteúdo, deixa um like para poder eu fazer mais vídeos lá na frente sobre Apocalipse 13 e outros mais que vai falar sobre esse tema. Ou seja, resumindo, o selo ele serve como pertencimento e proteção, tanto desse lado, que é o selo de Deus, como o selo da besta, que automaticamente, se você não tem o selo de Deus, você tem o selo da besta. Então, muitas pessoas falam que o selo da besta vai ser um chip que vai ser implantado, mas não vai ser isso. Mais pra frente, a gente vai estudar com mais detalhes sobre isso, mas eu já vou adiantando aqui para vocês, como eu já falei, do selo de Deus, o selo da besta, ele assim como, assim, em todas as coisas, não sei se vocês já perceberam, Satanás imita a Deus, só que para a forma que ele quer, de uma forma ruim. Então, ao longo da história, as pessoas foram abandonando o sábado e foram criadas tradições que não estão de acordo com a Bíblia. E foi implantado outro dia para adoração. Não sei se vocês já perceberam que falam que esse dia é o dia do ambiente, o dia da natureza, o dia de você estar com a família, sendo que o dia em que realmente Deus estabeleceu, que está em toda a Bíblia, e não só no Velho Testamento, que muita gente fala que passou, que não sei o quê, mas quando vai falar do sábado, fala que passou, mas quando vai usar outras coisas, pega o Velho Testamento, vê que coisa. Mas o sábado tem falando várias vezes no Novo Testamento, se você quiser estudar, Jesus guardou, então, assim, é um dia que está claro na Bíblia que você tem que guardar, mas aí, de acordo com o tempo, as coisas foram se corrompendo e acabou ficando um outro dia que é o domingo. E esse dia, eu sei que tem muita gente aqui que está me assistindo, de que guarda o domingo, de que pensa que, assim, que isso foi ensinado de que o domingo era o dia santo para se guardar, mas na verdade é o sábado, porque em nenhum lugar da Bíblia, se você estudar de capa a capa, não tem falando nem a palavra domingo direito, só tem falando primeiro dia. Então, isso aí foi uma tradição implantada, e realmente o dia que Deus quer que a gente guarde é o sábado. Então, a partir dessa informação que você tem, cuide com essa informação que você tem, porque a partir do momento que você estava na ignorância é quando você não sabia de uma informação. Aí Deus consideraria. Agora que você sabe, procure praticar, porque em toda a Bíblia tem falando sobre versículos
que é para a gente guardar o sábado. Não tem nenhum lugar dizendo para a gente guardar um domingo. Então, coloque isso em prática e vamos voltar para o assunto. E até agora do que eu falei, só foi uma das 3 características que os 144.000 têm, que é a primeira, que eles têm o selo de Deus. A segunda e a terceira a gente vai ver em Apocalipse 7, o 13 e o 14. Então, um dos anciãos me perguntou, verso 13, quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi, Senhor, tu sabes. Ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação, que lavaram suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Então, além da primeira característica que a gente vê, que é os 144.000 tem o selo de Deus, a segunda e a terceira é que essas pessoas passaram pela grande tribulação, e a terceira é que elas lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. E voltando para um ponto aqui no verso 13, não sei se vocês perceberam, aqui ele ainda está naquela visão, mas ele já está vendo outra coisa, outro cenário, mas tem lá os anciãos e os 4 seres viventes. Mas voltando aqui para o que a gente estava falando, a característica é que eles passaram pela grande tribulação. O que é que seria essa grande tribulação? Bom, a gente vai ver agora lá em Daniel 12:1. Aqui em Daniel 12, verso 1, tem dizendo o seguinte: naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Então, o que a gente vê aqui na visão de Daniel? A gente vê Miguel, toda vez que a Bíblia citar Miguel, quer dizer Jesus em forma de anjo, porque para lutar geralmente contra Satanás, não seria justo ele ir como um Deus, ele se rebaixa, ele vai como um anjo e se torna Miguel. Então, Miguel é a mesma coisa que Jesus, tá certo? Só que em forma de anjo. Então, aqui a gente vê ele saindo do santuário na sua forma de juiz. Se vocês quiserem também uma série sobre o santuário, vai ser muito interessante. Deixem aqui também nos comentários. Vai ser muito interessante, porque o santuário, ele dialoga com muitas coisas da Bíblia, muitos princípios, tá certo? Então, o que a gente vê aqui, como eu falei, Miguel, ele saindo do santuário da forma de juiz para buscar o seu povo, no caso, na sua volta, na volta de Jesus. Então, entre esse tempo em que ele sai do santuário e ele vai voltar, vai ter um tempo de angústia que nunca houve na face da terra. Muita gente fala assim, realmente não é de se discordar que tem muita coisa ruim acontecendo, mas vai ter um tempo em que o povo vai sofrer muito antes de Jesus voltar, e vai ser justamente esse tempo da grande tribulação. E o que seria ele? Vai ser um tempo onde se definirá quem será que vai aplicar cada selo, ou seja, quem vai ficar com o selo da besta ou vai ficar com o selo de Deus, que no caso o selo da besta é o domingo. Nos próximos episódios a gente vai ver e vai explanar mais um pouquinho sobre isso, sobre o selo de Deus, o sábado, o domingo, e também sobre o decreto dominical, que vai ser lá no capítulo 13, tá certo? Então, quem não tiver o selo da besta ali, ele vai ser perseguido, mas essas pessoas, que no caso os 144.000, vão passar por esse tempo. Eles vão vencer isso, apesar de sofrerem muito, porque não vão poder comprar nem vender, vão passar por coisas caóticas, eles vão vencer com a ajuda de Deus, amém? Então, resumindo um pouquinho do que será a grande tribulação, é justamente isso, de que o povo de Deus vai ser perseguido, mas ele vai sair liberto da lei, igual falou aqui no versículo. E a terceira característica que a gente já falou foi que eles foram lavados pelo sangue do Cordeiro, ou seja, eles se purificaram em Jesus Cristo. Resumindo e recapitulando, as 3 características dos 144.000. Eles têm o selo de Deus, eles passaram pela grande tribulação, e a terceira característica é que eles lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Também temos outras características sobre os 144.000. Como eu falei para vocês, esse assunto só tem no capítulo 7 e no capítulo 14. E agora eu quero ler com vocês um verso do capítulo 14, que está lá em Apocalipse 14, no verso 4 e no verso 5. Diz o seguinte: estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos, e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá.
foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada na boca deles, são imaculados. Além de todas aquelas características que eu já falei, aqui a gente encontra mais uma, de que os 144 mil, eles não se contaminaram com mulheres, ou seja, não sei se vocês se lembram que nos outros capítulos, principalmente no primeiro, eu falei que a mulher em profecia significa igreja. Ou seja, eles não se contaminaram com aquelas mulheres adúlteras, aquelas igrejas que falharam em sua doutrina ao longo do tempo, ao longo dos séculos. Eles se manteram imaculados e continuaram a obedecer somente à lei de Deus, à sua palavra e aos seus mandamentos. Então vamos para a pergunta que mais interessa nesse vídeo. Os 144 mil é um número simbólico ou é um número literal? Muita gente fica em dúvida, fica pensando que é um número literal, mas ele não é. Vocês vão entender ao longo desse tópico que eu vou falar aqui. 144 mil, o número em si, ele vem da multiplicação 12 vezes 12 vezes 1000, que dá 144 mil. Ou seja, isso aí representa as 12 tribos de Israel, como a gente viu em Apocalipse 7, que ele citou todas as 12 tribos, contando 12 mil. Ele estava contando ali, como eu já falei, botando as tribos, Judá, Ruben, Benjamim, cada um tinha 12 mil e totalizando nisso aí 144 mil. E além das tribos de Israel, o que esse número representa? Representa também os 12 apóstolos, os 12 fundamentos da Nova Jerusalém e representa, assim, Israel na sua totalidade, para você entender. O número 12, assim como o número 7, também é um número muito importante na Bíblia, para a gente entender algumas coisas aqui, tá certo? Já o número 1000, ele vem da subdivisão das tribos de Israel quando elas iam lutar, no caso, os militares homens, a partir de 20 anos, mais ou menos assim. Eu não sei se vocês já leram, mas eu pelo menos estou em 2ª Crônica, estou lendo, inclusive recomendo muito você ler a Bíblia toda. No Instagram eu estou dando muitas dicas de como você ter constância nas suas meditações. Então vai lá e me segue que está sendo muito legal lá, estou bem ativa por lá. Continuando o que eu estava falando aqui, eu estou tendo uma experiência muito legal lendo o Velho Testamento, porque a gente vê lá que eles eram organizados quando iam para uma batalha, eles organizavam os militares, o exército, em grupos de 10 mil, em grupo de 1000, em grupo de 100, em grupo de 10. Era assim mais ou menos que eles se subdividiam, dando a entender que os 144 mil, eles também eram um exército de militares que estavam ali se organizando para uma batalha. Não literalmente, né, mas simbolizando ali que eles estão indo lá batalhar contra as forças do mal junto com Jesus. E no caso, eles se subdividiam em 144 unidades, 12 de cada tribo. Então eles estavam ali se preparando para uma guerra espiritual das forças do bem e do mal, mas isso não é literal, é só uma coisa para você entender melhor essa coisa dos 144 mil, tá certo? Portanto, a gente tira a conclusão de que os 144 mil é um número simbólico, porque não tem base para ele ser literal, porque as pessoas falam, vai ser o Israel mesmo, a nação, sendo que Israel ele foi dividido e a maioria das outras tribos foram extintas praticamente. Elas foram para outros lugares, se misturaram com outros povos, e só a tribo de Judá e de Benjamim que realmente ficaram ali, ou seja, não tem como ser o Israel literal. Também a salvação não se limitaria a um grupo de pessoas, não faz sentido, porque, tipo, Jesus quer salvar tantas pessoas, mas assim, tipo, imagina se eu hoje falando assim, no último momento, porque vai ter muitas pessoas que vão se converter até o último momentozinho ali, elas vão atinar e vão se entregar para Jesus. Aí imagina hoje falando assim, não tem espaço mais não, tu nos converteu antes, não tem espaço mais não, já deu 144 mil aqui, não tem espaço mais não, fica aí mesmo, por aí mesmo. Não tem como ser assim, né? Outro motivo também para os 144 mil não serem literais é que João, no capítulo 14, ele vê uma cena, ele vê um cordeiro no Monte Sião com os 144 mil. Logicamente, isso aqui é uma simbologia. Então, o cordeiro seria Jesus, o Monte Sião seria ele voltando e os 144 mil, todos os salvos, e não somente um número de salvos, um número restrito de salvos. Ou seja, esse número 144 mil é mais um nome ou um título que os salvos recebem, só para você entender, tá certo?
E muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, nos segue nas redes sociais. Que Deus te abençoe muito. Um beijo e até o próximo vídeo, Apocalipse #8, viu? Não perde ficar aí ligadinho no canal. Tchau! Para o céu e já não demora. Minha espera logo vai ter.